Pode pá. Pode pá. Pode pá. Estamos ao vivo para mais um Podpah. Mítico Jovem, como é que você está? Eu tô bem internacional hoje. Como é que você tá, meu filho? Tô bem, pai. Graças a Deus. Tô bem, tô feliz. Tamo ansioso. Dia bom. Dia bom, né? Já aconteceu coisas maravilhosas. E ó, você tá ansioso pro dia de hoje? Eu tô, mano, eu tô. Vamos falar. Eu tô empolgado, eu tô tipo... Tirar curiosidades, ver como é que funciona aqui do outro lado do mundo, né? Como é que funciona essa parada aqui. E você? Eu tô feliz pra caralho. Vai segurando então, rapaziada. A gente vai falar com ele hoje, meu Deus do céu. De verdade. É um craque dentro do campo, joga muito bem. É o melhor receptor da liga, todo mundo sabe. Corre que só o caralho. É o jogador mais dripado. É o jogador mais dripado. Com mais ice e mais estilo. Então batam muitas palmas, recebam com muito barulho. Justin Jefferson está no Podpah hoje, rapaziada. Bate palma, Valeu. Legal. Muito da hora, irmão. Como que você tá, meu irmão? Muito obrigado pela presença, tá? Ah, já sabe o toque do Brasil, já. Tô bem, mano. Eu já fui no Brasil uma vez antes, né? Tá ligado? Então eles me ensinaram como é que me falar, como é que cumprimentar. Então, porra, precisava mostrar uma vez, né? Mano, pera aí, já falou que foi no Brasil, então vou puxar essa aqui antes de começar qualquer coisa. Você foi quando no Brasil? Cara, eu fui pro Brasil, eu acho que há uns 2 anos. Eu tava lá com o Vinícius Júnior e com alguns outros jogadores também de futebol. E, cara, poder me conectar com ele e estar na vida de vocês e no mundo de vocês foi muito, muito interessante de ver ele e estar na presença dele. O que mais chamou a atenção lá no Brasil? Cara, a gente fez um jogo para reconhecer o espaço da NFL. Então a NFL me mandou para o Brasil e eu consegui ficar lá com o Vini, com os familiares dele, os amigos dele. E ter essa experiência da vibe do Brasil, sabe? Claro, ele é um dos melhores no futebol no mundo, eu sou um dos melhores no futebol americano, então fazer essa colaboração assim entre os dois esportes foi foda. E a gente tentou poder expandir o quanto mais a gente conseguiu, sabe? Então ir pro Brasil, ficar lá com ele e se divertir, cara, foi um dos momentos mais altos assim da minha carreira, com certeza. Pô, Justin, é muito foda, assim, um privilégio muito grande pra gente poder trocar um papo com você, porque a gente tava conversando aqui em off, né? No Brasil, infelizmente ainda, acho que a NFL tá fazendo um trabalho muito lindo. Não é tão popular a NFL no Brasil, o futebol americano, mas conforme os anos vão se passando, inclusive teve o jogo da estreia da Liga ano passado, foi lá. E é muito da hora poder trocar uma ideia com você. A galera gosta muito de você no Brasil, principalmente pela sua irreverência, carisma, do seu drip, principalmente. Mas eu acho que é muito louco mostrar pra nossa audiência a sua trajetória. A gente tava lendo muito sobre você, estudando bastante. E a gente viu quão difícil ali foi no comecinho para você na sua carreira, ainda mais tendo irmãos que tentaram jogar, inclusive na mesma faculdade. Eu quero saber como que era dentro da sua casa. Tinha uma cobrança, você pequeno, pô, tem que ser jogador de futebol. Como é que era isso, a sua infância mesmo, meu irmão? Porque acho que é da hora falar disso. Cara, é o que você falou. Com certeza foi diferente. Eu tive muitas experiências com os meus irmãos mais velhos, né? E eles me ensinaram os caminhos e como eu me tornar um jogador melhor e como eu ser um homem melhor. Então, ter esses 2 irmãos mais velhos que passaram pela mesma escola, pela mesma universidade, o mesmo caminho pelo qual eu passei, cara, eu acabei tendo tudo mais fácil, né? Porque eu consegui ver como que eles passaram pelo ensino médio, pela faculdade, como que foi essa transição entre a faculdade e a NFL. Então, quando foi a minha vez de fazer essa transição para a NFL, eu senti que eu já sabia de tudo que ia rolar, antes de qualquer coisa acontecer. Então, com certeza, foi muito bom ter eles me mostrando todas as coisas diferentes que eles me mostraram. Mas eu senti que o principal que eles me mostraram foi como a gente se amar, como ser irmãos e estar presente um para o outro e como apoiar um ao outro. Então eu acho que
o principal é a gente ficar tão junto assim e ter essa irmandade mesmo, que nunca vai se romper, sabe? Então, com certeza, isso é especial. Eu ia falar mais da parte técnica, né? Eu ia virar e falar assim, pô, então seus irmãos ajudaram você a aprimorar a sua velocidade e você receber bolas melhores e tal. Só que você acaba, tipo, me dando até uma rasteira, digamos assim, que você fala assim, pô, mas o mais importante foi o nosso amor. Foi a gente estar juntos, assim. Eu imagino, pô, você é um cara negro aqui nos Estados Unidos e isso é muito difícil, todo mundo sabe. Então, como é que foi esse lance de você entrar na faculdade? A gente estava lendo que você até se emocionou quando você foi entrar na mesma faculdade que seus irmãos. Qual que é o lance para um jovem negro ser aceito numa faculdade legal, foda, sabe? Saber que ele pode trilhar um grande caminho. É difícil, é bem difícil. A vida não facilita pra gente, sabe? Pra gente conseguir ser bem-sucedido e a gente ter as oportunidades pra gente de fato entrar e conseguir ter uma performance, ter um desempenho e ter essas oportunidades na NFL, né? Então, cara, eu lembro dos meus irmãos e o quanto que eles abriram um caminho pra mim. Eles foram na LSU, assim como eu fui, mesma faculdade, então eu conhecia todo mundo, eu já conhecia os treinadores, já conhecia os outros jogadores antes mesmo de estar lá, entrar lá e começar a minha carreira no futebol universitário. Então eu sinto que as oportunidades, as chances que a gente tem para a gente ser um jogador da NFL são muito baixas, principalmente tendo a cor que eu tenho. Eu tenho uma curiosidade, que a gente vê os filmes, a gente vê o esporte, eu queria saber como que era também a sua vivência na faculdade. Porque a gente que é do Brasil e de outros países, a gente olha... Se eu entrar numa escola americana, acabou. O sonho americano vai começar. Você olha a galera do basquete, você olha a galera do futebol americano, você admira os caras. Você olha e fala, cara, que esse cara é da hora. Eu queria saber um pouco desse lifestyle real, como que é isso. Você era realmente o cara, como que é? Você tinha que mostrar as notas, você tinha que... Como Tem que o lance da funciona jaqueta. Isso, o lance da jaqueta. Cara, a faculdade é uma loucura. É uma loucura. A quantidade de pessoas, de jogadores que a gente tem na equipe é tipo 100 jogadores só em um time, tá ligado? Nossa! Então a quantidade de, tipo, o quanto que a gente se diverte, sabe? E durante essa época a gente foi entre os 18 e 21 anos de idade, sabe? Então a gente ia pra festa, a gente se divertia o máximo possível, a gente queria isso, mas o Brasil é uma loucura. O Brasil, cara, é um dos melhores lugares que eu já fui na minha vida. É tão lindo, a cultura é tão incrível. Sabe, todo mundo, tipo, eu sinto que todo mundo tem mente aberta, sabe? Todo mundo tem esse espírito, assim. Então é uma das coisas que eu consegui absorver do Brasil. Que muito foda ouvir você falar bem do nosso país, assim, porque a gente sabe o quanto o nosso povo é foda, é receptivo e legal. E isso que você falou é muito louco, porque essa curiosidade, tipo, a gente é brasileiro, irmão, então muitas pessoas têm o sonho americano de vir pra cá, conquistar, ganhar em dólar, que é uma moeda muito valorizada perto da nossa e tal, só que a gente imagina que não deve ser só aquele American Dream e tal, mas saber que dá pra se viver também o estrelato na faculdade, na escola ali, é muito louco, porque a gente tava vendo ali quando você... Tava na final da faculdade, tinha mais de 70 mil pessoas vendo vocês, e isso não mexe com a cabeça de um jovem? Como é que é pra segurar a barra de, tipo, tá, beleza, muito foda, a galera tá falando que me ama e tal, mas ainda não aconteceu nada, teoricamente. É difícil. Pra ser bem sincero, é difícil. Ser um jogador novo, ter 17, 18, 19 anos de idade, principalmente na faculdade que a gente ia, a gente tinha 100 mil às vezes no estádio gritando, fãs loucos. Era uma loucura. Então, com certeza é difícil você ter um desempenho e você ser um atleta de alto nível nesse tipo de ambiente. Exatamente. Principalmente com festas diferentes que rolam, as minas, tipo, é diferente, tá ligado? Mas você tinha que chegar no boletim com as suas notas boas também, pra provar, ó, eu sou um bom aluno. Eu jogo pra caralho, Sim. mas eu também tô tirando notas boas. Tem isso também, né? Tem. Você precisa apresentar as notas. Se você não tiver, você não pode jogar. Você já chegou a conhecer pessoas que jogavam muito, mas na escola eram
zoada, aí você falou, mano, estuda um pouquinho. Você perdeu a Com certeza. oportunidade por não estudar. Confia mais aí na prova, cola mais. Acontece muito. Tem muitos jogadores que, cara, eles eram muito talentosos e tiveram todas as oportunidades. E há pessoas que, tipo, que têm o mesmo talento que eu, que são tão rápidas quanto eu, que não tiveram as mesmas oportunidades. Ou que quando tiveram as oportunidades não souberam aproveitar essas oportunidades. Então, é uma loucura porque, tipo, tem poucas vagas no campo, no time, principalmente na NFL. Então, é difícil de conseguir chegar naquele ponto, naquele estágio e se manter ali. Mas você precisa ter uma mente especial, você precisa querer ser o melhor. Pra gente conseguir, tipo, se afastar de todas as distrações e focar, não focar nas pessoas diferentes que estão fora daquilo que você realmente quer. Muito foda, porque essa pergunta que você fez, eu tava lendo sobre ele, enquanto ele tava na faculdade, teve uma época que colocaram ele como número 308 melhor receptor. E aí, isso é ruim pra caralho, né? Porque, porra, tem 307 melhores que ele. Que era uma mentira, porque eles estavam se baseando pela faculdade ali e tal. E como que você não deixa isso mexer na sua cabeça? Tipo, caralho, tem 300 na minha frente, nunca vão me escolher. Tanto é que nessa época nem faziam proposta pra você, certo? Isso é muito... Mexe muito com a cabeça do jovem, imagina. Nessa época, sim. Ser um atleta, sendo um atleta jovem e não tendo toda a confiança do mundo, cara, isso mexe com a tua cabeça. Você não tem a confiança para você falar, não, eu sou o melhor. Eu tenho a confiança que eu preciso para ir lá e, mano, arregaçar qualquer um que parar na minha frente. Mas você não pode deixar isso te apagar ou... Exatamente, não pode mexer na tua cabeça. E isso, cara, volta até a família que eu tive, meus pais ótimos, meus irmãos ótimos, e conseguiram manter a minha cabeça no lugar certo e me falar aquelas palavras que eu precisava ouvir de encorajamento, de confiança que eu precisava para de fato atingir o próximo nível. E eles também me forçaram a chegar num nível em que eu não achei que eu conseguiria chegar, sabe? Era o que eu precisava. Então, estar nessa posição de 308 na minha frente, 307 na minha frente, fez com que eu, de fato, conseguisse me forçar muito mais e me esforçar mais do que eu achei que eu conseguiria, porque eu era um dos melhores, de fato, saindo do ensino médio. E eu senti que eu precisava dessa oportunidade de mostrar para todo mundo que eu era um dos melhores nisso, para estar na posição que eu estou. Então, eu só fui muito grato de ter a oportunidade de jogar na faculdade, de conseguir mostrar o meu talento e, em algum momento, eu consegui chegar até a NFL. Só que isso só mostra o quanto de trabalho que eu fiz, o quanto de sacrifício que eu tive que fazer, as coisas que eu desisti de fazer para conseguir ser o melhor jogador do mundo. Então, são muitas coisas que dependem disso. Muito foda, irmão, muito foda. E é muito do caralho ver você sempre falando da sua família, porque é algo que a gente sempre fala aqui, da gente sempre honrar nossos pais, nossas mães, não esquecer do lugar de onde saiu, mesmo ganhando uma grana, voltar para o lugar de onde saiu, ter um propósito, sabe? Olhar para os moleques que ainda estão no lugar de onde a gente saiu. E eu queria muito saber, porque é uma curiosidade muito grande, a gente sabe que o dia do draft é algo imensurável no dia do atleta, para a vida do atleta. E eu queria saber, assim, se você pudesse contar detalhes mesmo de como é esse momento, como é esse dia. É um dia que... Porra, frio na barriga pra caralho, ô mãe, é hoje. É o dia esperado. Faz aquele jantar que eu gosto, vamos naquele lugar, tem superstições. Você fica meio sabendo qual é o time que já vai, ou que tá de é olho uma em surpresa. você. Porque eu acho que esse dia muda tudo, cara. É tudo muito diferente, eu já digo isso, sabe? Aquele momento, você não sabe para qual time você vai, você não sabe se você vai ser o primeiro escolhido, o último escolhido. E, cara, acaba com nossos nervos, assim. É um momento, é aquele momento que você está sonhando a tua vida inteira. Você espera aquele momento, é para aquilo que você trabalhou. E tudo que você fez é para chegar naquele momento. Mas naquele momento, estava no meio da Covid.
Então, eu não tive um draft normal, né? Foi o primeiro draft que não teve que não estava lá. Então, eu não tive a oportunidade de fato estar no palco. Exato, home office Todo mundo em total. casa de fone, assim, ó. Ai, pra onde que eu vou? Foi exatamente como foi. Foi diferente, com certeza. Mas a coisa boa disso tudo é que toda a minha família pôde sentir aquele momento comigo, sabe? Eu consegui viver esse momento para eles terem essa experiência. E eu fui o primeiro a ser draftado na minha família, cara. Então, eles conseguiram ter esse momento e sentir isso comigo, ao invés de eu estar lá no draft, sabe? Eu acho que só 3 ou 4 familiares podem estar com você lá no draft. Então, no meu caso, a família inteira estava comigo, né? Então Como que eu foi? senti que isso foi Você melhor. estava numa sala da sua casa, qual era o momento? Como que foi esse momento? Isso, na sala. Eu estava na sala, a gente precisou colocar as nossas câmeras, Nossa. assim. Foi uma loucura, foi uma loucura. Foi uma das coisas mais doidas que a gente já teve que fazer. Mas eu sinto que toda a experiência, todo mundo testemunhando o meu draft foi, tipo, um dos momentos melhores da minha vida. Cara, parabéns, tá? Parabéns. Porque cada coisa que você conta, eu sinto que é algo imensurável. Tipo, ser draftado, ser o melhor da liga, ser o melhor... Sabe? São Primeiro da família que foi draftado. muito foda. E, inclusive, é legal falar, a gente é embaixador do Miami Dolphins e a gente tá tentando... Tá cada vez mais trazer o esporte pro Brasil, explicar pra molecada que gosta de futebol, gosta de basquete, que também tem um outro esporte que é muito legal, muito foda e que tem tudo a ver com a gente também. E é muito legal falar disso com você e você ficou... não sabia que ia pro Vikings? Você já sabia? Ou tem alguma... Isso que o Mítico falou é muito, muito legal. Se você tem uma ideinha de quem Umas pode fofoca, te draftar, né? alguma fofoca, algo do tipo, pô, será que eu vou pra Miami? Ah, será que eu vou pro Kansas? Sabe? Tipo, porque eu imagino que tudo dá uma certa emoção, uma ansiedade. Cara, acaba com os nervos, você não sabe pra onde que você vai, sabe? Você vai pro Vikings, pra Miami, pra Filadélfia ou pra New Orleans, sabe? Você não sabe. A gente tem todas as pessoas diferentes que criam, assim, esses drafts de simulação, pensando, imaginando pra onde você vai, mas não é assim e você não sabe pra onde você vai. Enquanto você tá assistindo a transmissão, você tá ouvindo aqueles nomes sendo chamados, esperando pro seu telefone tocar e algum time falar, a gente quer aí que você venha aqui jogar com a gente. Cara, é muito tenso, mas assim que eles te ligam, toda essa tensão, tudo vai embora. E é tipo, tá, finalmente eu consegui. Finalmente eu cheguei nesse sonho de ser draftado. A gente já tá mais próximo. Acho que Justin Jefferson fica muito formal. Como que eu posso te chamar, irmão? Pra ficar mais brother. Jets, Jetters, sabe? O que vocês quiserem, mas Jets ou Jetters? Jets é chato. Meu mano, Jets. Jets. Ó, porque eu acho que a gente tava estudando legal e vi que muda bastante o jogo da faculdade pra NFL. É praticamente o mesmo jogo, mas tem algumas regrinhas que já dificultam muito. E isso foi uma dificuldade pra você, essa adaptação pra NFL, ou foi algo que você lidou bem por conta dos seus irmãos, tal, ou foi uma dificuldade? Foi uma mistura dos dois, pra ser sincero. É difícil porque você tá jogando contra os melhores jogadores do mundo nesse esporte, né? Assim como o futebol, sabe? Você tá jogando com os melhores do mundo no futebol, então é difícil você jogar contra esses caras toda semana. Mas é pra isso que você tá ali onde você tá, e é pra isso que você chega nesse ranking, né, para você ser um dos melhores do mundo. Então, todo dia conseguir ter essa mentalidade é o importante, né? Você querer ser o melhor. E às vezes, cara, é uma loucura porque você tem toda essa expectativa que todos querem que você seja o melhor e esperam que você seja um artista um atleta de alto nível o tempo inteiro. Só que aí você, tipo, precisa parar um pouco e os caras vão falar, não, eu preciso garantir que o Justin Jefferson não vai ganhar da gente, sabe? Então, às vezes é difícil, porque você tá jogando com os caras assim que tem tantas pessoas tentando te parar para você não ser o Jets no campo, né? Então, é difícil, mas é para isso que eu sou um dos melhores do mundo.
Cara, eu vi que você é viciado, né, em se cuidar, em cuidar da saúde. Skincare. Um atleta, né? Mas eu queria saber como que é um pouquinho a sua rotina também, para os fãs saberem, para a galera do Brasil saber como que é uma rotina do jogador de futebol americano, é o quê? Porque a gente fala muito com o soccer, né, com a galera do futebol lá no Brasil. Eles treinam todo dia e é um treino pesado e os jogadores falam que treinar é foda. Eu queria saber como é que é a sua rotina aqui. Cara, a minha rotina é bem simples, sabe? O nosso esporte tem muito contato, é um esporte muito físico, isso demanda muito do seu corpo, né? Então eu sinto que tem muita coisa que a gente pode fazer nesse esporte. No futebol, basicamente vocês correm o tempo inteiro, né? E vocês usam as pernas para chutar a bola e para correr o tempo inteiro. Mas pra gente, o negócio é o impacto. A gente recebe esse impacto de pessoas diferentes. E obviamente a gente precisa correr o mais rápido que a gente conseguir também. Então a gente passa por determinadas coisas mais específicas, mas né, o treinamento de força, a dieta que a gente precisa seguir, os diferentes suplementos e as vitaminas diferentes que eu tomo também, tudo isso é por um motivo, né? Tudo isso é para eu me tornar ou para eu me preparar durante essa temporada muito longa, porque 17, 18 jogos com todo o contato, toda a parte física que acontece com o nosso corpo, cara. Então durante toda a temporada a gente precisa fortalecer, a gente precisa ser mais rápido, mais forte, principalmente mentalmente. A gente precisa estar preparado mentalmente para durar a temporada longa inteira. Porque, como eu falei, as expectativas, os fãs, os jogadores, os treinadores, há tanta coisa dentro desse esporte que a gente joga. Não é só ir lá e pegar uma bola, sabe? Não, e eu acho que o mais louco ainda que acabou nesse ano citado no que você falou é que tem tudo isso de treinar todo dia, se preparar, comer bem, acordar bem, estar bem, sempre. Mas tem um lance de que deve mexer muito com a cabeça de começar a receber um bom salário. Pô, eu era um jovem negro pobre e agora eu recebo um bom salário. Como é que eu não vou deslumbrar? Tá, beleza. Eu agora tenho um patrocínio. Caralho, agora eu tenho um time. Como que mantém a cabeça no lugar e não cai nessa armadilha de perder tudo, sabe? Numa temporada boa que você fez e num deslumbre acabar perdendo tudo, sabe? Cara, e essa é a parte assustadora, sabe? É nisso que a gente pensa todos os dias. Tipo, sim, eu tenho tudo agora, mas amanhã tudo pode ir embora. Então, aproveitar as minhas oportunidades ao máximo e garantir que eu estou preparado e que eu estou orando e que eu estou grato às pessoas, sabe? As pessoas de onde eu vim, que me ensinaram e que de fato fizeram com que eu me tornasse o jogador que eu sou hoje. Então, eu sempre amo falar que, tipo, você precisa manter o seu círculo pequeno, sabe? Você precisa ter os seus familiares ou aqueles amigos que você tem, em que de fato você pode contar e conversar. Isso é bom para você ter esse foco mental e durar a temporada inteira, né? Porque é o que você falou. Há aqueles momentos em que a gente tem distrações, há aqueles momentos em que as pessoas ou o dinheiro acabam interferindo na sua mentalidade, né? Então eu acho que eu tenho uma base, um sistema de apoio muito forte, um círculo de pessoas que mesmo quando as coisas estão difíceis, eu estou passando por dificuldade, as coisas não estão indo como eu gostaria, eu posso ligar e contar para essas pessoas. E você é esse cara que vai ligar pro seu amigo e falar assim, meu irmão, não tô bem, só me ouve aí. Com certeza, com certeza. E para ser sincero, eu acho que todo homem entra num modo assim meio protegido, sabe? Que você não quer falar sobre os seus sentimentos. Exatamente. Mas não é assim todo dia. Exatamente. E eu acho que, tipo, cara, é assim que os homens cresceram e foram criados. Tipo, não, eu não quero chorar, eu não quero mostrar as minhas emoções. E agora, tendo entre 20 e 25, estamos em 2025, e eu entendo que, tipo, sim, você pode ter emoções, você pode chorar, você pode expressar os seus sentimentos, principalmente com as pessoas que você ama e as pessoas com quem você divide a Como sua que você vida. aprendeu isso, meu irmão? Porque isso é muito foda e ver que você é um moleque novo igual a gente falando disso é diferente, porque normalmente a maioria dos homens até sabem disso, tá? Mas eles vão vir aqui em público e falar assim, não, eu sou forte, eu não choro, eu passo por tudo, eu passo por cima disso tudo, eu acordo 6 da manhã, tomo banho gelado. Ah, vai se fuder, sabe? Tipo, a gente ama, a gente fica triste, a gente chora pra caralho e
principalmente muita coisa Fala mexe de com amor. mexe com a nossa cabeça, porque a gente vem de um lugar difícil. Então começa a ganhar um dinheiro. É muito fácil você deslumbrar, sabe? Eu acho que é legal falar disso. Com certeza isso pode te afetar. E é sempre bom falar sobre isso, porque, cara, o mundo é muito louco. E eu sempre gosto de falar, por exemplo, quando eu vou no Brasil, e quando eu tô com Vini Júnior, e quando eu tô com outros jogadores, eu sinto o amor. E eu sinto que o Brasil tá tratando o Vini como um rei. Ele E eu é, amo mesmo. falar Ele isso. é um. Exato. E ele deve ser tratado desse jeito, né? E eu sempre falo, principalmente as pessoas que ainda não foram para o Brasil, que ainda não foram para esse lado do mundo, eu sempre falo, cara, é tudo muito diferente lá. Tem tanto amor, tem tanta paixão. Sabe, você, tipo, a gente fala o que a gente fala aqui, eles dão as flores para vocês, sabe? E eu sinto que aqui tem tanto preconceito, assim, tem tanta intolerância, as pessoas não querem que você vença, não querem que você seja o melhor. E é sempre muito difícil, é sempre muito duro, principalmente nesse mundo que a gente vive hoje em dia. Mas manter esse círculo pequeno, manter essas pessoas que você precisa do seu lado, é isso que importa. Os meus pais, meus irmãos, são as pessoas que me ensinaram a manter esse círculo pequeno e manter próximo as pessoas que você de fato precisa para você conseguir falar, soltar esses sentimentos e essas emoções que você precisa. Porque se você mantém essas emoções na sua cabeça, você vai ficar fudido. É muito louco, a gente estava assistindo algumas entrevistas suas e o que me chamou muita atenção e que eu me identifiquei é que você fala abertamente sobre tudo, sobre amor, sobre... E a gente foi vendo algumas listas, algumas paradas na hora que você falou de skincare, que você faz e tal. E isso a gente lá no Brasil, eu falo sobre esse tipo de coisa também e sinto que os homens lá também têm essa resistência de falar de amor, de falar de skincare, de Passar um creme. passar um creme. E isso pra mim, na minha cabeça, e talvez na sua, deve ser tão comum, tão normal. Gente, eu só estou me cuidando. Então, quando eu vejo alguém do seu tamanho em outro país falando sobre isso, na hora que a gente começou a vir, aí você falou de skincare, aí É ó, isso, porra. aí ó, o cara tá avançado. Vamos passar um creme no Tá corpo vendo, aí, Brasil? Eu falei, rapaziada. porra, então ainda lá no Brasil tem essa coisa do homem, o homem é homem, ele tem que ser sujo, tem que ser sei lá o que, tem Bruto. que ser bruto. Na minha mentalidade isso aí já foi há muito tempo, então ver você, um atleta que representa tanto assim, falando sobre isso, sobre se cuidar, a mente, a pele, o corpo. Então, da hora isso, E sabe? o que eu achei muito foda também, Mítico, é ver ele, naquela entrevista que a gente assistiu, ele falando, eu sou o melhor jogador, eu sou o melhor wide receiver. E eu acho isso muito foda, porque, primeiro que ele é, de fato, mas é que normalmente a galera quando vê um cara negro falando sobre isso, o cara, tá se achando. Tá se achando. O cara tá... Só que não, o cara tem que falar, porque senão ninguém vai falar, porque quando vem algum cara... eu sou dono de uma empresa bilionária, aí todo mundo, uau, uau. E aí quando você fala dos seus feitos, é algo que você tá se achando, né? Você percebe essa diferença? Né? Sim. Cara, é algo que a gente tem que deixar de lado, sabe? A opinião das outras pessoas não importa. O que importa é o que você pensa sobre você e no que você acredita. E eu sempre falo, principalmente para os caras que chegam novos assim no time, eu falo, cara, você precisa se encher de confiança. Enquanto você tiver confiança, enquanto você sentir que você é o melhor dentro de campo, ninguém vai te parar, sabe? A sua preparação e todo o trabalho que você dedica durante a sua carreira te levou a estar nessa posição em que você está hoje aqui, nesse campo, na NFL. Então, eu sinto que entrando lá como novato e ser o quinto a ser draftado, eu sinto que, tipo, cara, eu tinha esse rancor, sabe? Eu tinha muita coisa a provar. Então, me encher de confiança e entender que, tipo, mano, cara, Até te eu acalma, né? pertenço aqui, eu sou um dos melhores. É isso, é isso. E ter essa confiança o tempo inteiro em todos os jogos, que é o que eu faço, sabe? Eu falo, mano, ninguém pode me parar. E eu sou o melhor jogador naquele campo. E é claro que, tipo, o swag, as correntes, os óculos, tudo que vem junto com toda essa persona, o greedy, a dancinha, cara, tudo isso entra nessa imagem, se encaixa nessa imagem, nessa persona de eu ser um dos melhores jogadores da liga, né? E ser um dos rostos. A gente tá falando e vai falar muito de futebol, mas eu quero falar do seu estilo. Você tem umas referências, você sempre se preocupou com o seu estilo desde a faculdade, você tem esse estilo diferente que te ajudou também? Ou foi quando você entrou um dinheirão, você falou, agora eu vou cuidar do meu dribble 100%? Ou é algo que você cuidou desde a infância?
Cara, quando eu era criança, eu não me importava muito com o meu estilo. Eu só me importava em praticar esporte, ser um atleta e querer ser o melhor em toda a faixa etária em que eu tava, né? Eu não me importava muito com como eu me vestia, os sapatos, os tênis que eu usava, os acessórios que eu uso agora, né? Mas claro, quando você entra na liga, as câmeras estão sempre na tua cara, mais do que o normal, e as pessoas realmente estão te vendo mais do que o normal, as crianças, e eles veem as coisas diferentes que você está usando, as coisas que você faz no campo. Então eu diria que quando eu entrei de fato na liga, na NFL e ganhei mais dinheiro, eu comecei a me tornar isso, o Jets, que vocês estão vendo agora. Mas antes era só o Justin, sabe? Eu gosto de falar que eu tenho dois lados diferentes. Eu tenho o Justin e eu tenho o Jets. O Justin é o cara mais de boa, mais relaxado, que joga videogame, tá ligado? Que gosta de ficar com os meus amigos, assim, eu gosto de curtir. Mas o Jets, cara, é o meu alter ego. Ele é o cara que é confiante, ele é o cara que tá com drip, com as correntes, com os óculos. E é aí que toda a minha confiança se constrói, é no Jets, sabe? Mas eu sou mais tímido e tal, e isso é o lado do Justin. Então eu gosto de ter esses dois lados equilibrados, assim. Quando eu entro no campo, eu viro Jets. Esse é o meu alter ego. Hoje Mas você tá assim que eu saio... Hoje Mas eu você tô tá o sentindo quê que ele tá aqui? de Justin aqui, Mitch. Não, hoje ele tá Tá just- com nós, just tá Jets. parceiro. o Justin tá aqui agora. Da hora, da hora. Esse é o cara, mano. Esse é o cara. E vocês são da hora, mano. Vocês são da hora demais, cara. Eu tô feliz demais aqui. É sempre muito bom falar com pessoas de uma Obrigado, cultura irmão. diferente, de uma atmosfera diferente. E vocês são maneiro, cara. Vocês são da hora. É um prazer conhecer vocês. Obrigado. Outra Prazer é coisa que nosso. eu queria saber, Manda. nós estamos aqui dentro da Oakley, Meu eu Deus queria do céu. saber quando que começou essa sua relação com a Oakley, porque a gente vê que você gosta de Tem óculos, tudo a né? ver, É. pô. Cara, eu amo óculos. Óculos escuros, eles de fato criam essa imagem, sabe? Tudo que você precisa. Principalmente ser um fã, sendo um fã e vendo as coisas diferentes que a Oakley faz. Desde que eu era pequeno, eu pensei, cara, eu quero estar nessa posição, sabe? Eu quero ser a pessoa que vai levar as lupas pra frente, que vai ser a cara da Oakley. Então, todos os momentos em que eu posso, eu consigo dar colocar uma mudança assim no óculos, conseguir personalizar e dar o meu estilo, sabe? Eu sempre tento fazer isso. O um pouco. óculos, tem muita gente que não tá ligado, mas o óculos, ele Inclusive, é matador. Mítico, é Fala. matador. Eu quero aproveitar e dar de presente pra ele o nosso óculos Verdade. em colaboração com a Oakley, o nosso Plantares. Ô, louco. De presente pra você, meu irmão. De verdade. Valeu, mano. Cara, a gente veio aqui na sede antes do Plantares lançar. E A gente teve escolheu a cor, acesso à silhueta do Plantares, e aí o Caio é muito nosso amigo, presidente aqui da Oakley, e ele falou, pô, há 1 ano e meio atrás ele falou, a gente vai fazer um óculos com você, esse aqui, a gente ajudou eles a pensar o óculos e tal, Da então hora. muito foda, eu tô muito feliz com isso e tá te entregando hoje aqui pra gente é muito foda. E, Valeu, E mano. lançou. Cara, eu agradeço demais, cara. Isso é irado. Nossa, cara, a Oakley faz muitas coisas, mas, cara, ver isso, o quanto que isso é genuíno e que ninguém aqui é falso, isso é o que importa, Isso, tá ligado? velho. Então, obrigado, mano. Obrigado Ninguém tem por fica vocês serem impondo verdadeiros. nada pra você Não, falar, né? Fala, não. não, você tem gosta, então vai lá. Você tem um óculos preferido da Oakley? Você tem um óculos, o óculos que você fala, esse aqui é o que eu mais gosto. Porque a Oakley tem 300 milhões de óculos. Você tem um favorito? Eu tô vendo que ele tá usando muito essa silhueta aí. Eu também, eu gosto dessa silhueta demais, velho. Cara, eu não sei, tem tantos modelos diferentes, tantos designs diferentes. A Oakley é muito boa em mudar, assim, dar umas coisas diferentes, uns detalhes diferentes. É difícil escolher um só, cara. Eu acho que todo óculos tem os seus próprios detalhes, principalmente para quem usa, né? Porque quem usa é o que faz de fato o óculos ser o que você quer que ele seja. Então, cara, eu gosto muito desses estilos aqui um pouquinho mais finos. Grandões, né? Exato, exatamente. Eu gosto de falar que, tipo, é o jeito que eles são assim, eles são trying. Mas quanto eles são mais fininhos, principalmente para esporte, é mais fácil, né? Pra gente conseguir se mexer e tal, sem eles caírem da nossa cara. Ô, você vai estar aí na festa, né? É, claro, cara, eu vou
colocar a ginga brasileira aqui, ó. Ele conhece a giga brasileira. Pô, vai ter show do Travis aí, não é Pô. possível que a gente não vai curtir esse show junto. Não, vamos ver. Inclusive, a gente sabe que você é muito envolvido com rap, com trap, gosta muito. A gente também lá no Brasil gosta Uhum. pra caralho. A gente tava até vendo que grande influência sua era o Lil Wayne, Lil né? Wayne também. Lil Wayne com certeza é um dos meus preferidos. Ele vem da minha cidade, ele é de New Orleans. Então eu ouço ele desde sempre, minha vida inteira. Foram os meus irmãos que me apresentaram o Lil Wayne, mas cara, ele estando nessa indústria há mais de 20 anos e ainda Tá no estar topo. no topo e ainda ser considerado um dos melhores rappers da indústria, com certeza é especial. Me fala o que você tá ouvindo pra eu colocar na minha playlist aqui. Pra gente atualizar, né? Você deve estar ouvindo uns sons gringos muito atual, velho. Los Angeles, pô, que isso? Fala aí pra nós. O que você tá ouvindo? Olha, eu vou montar uma playlist e eu mando pra vocês, que aí vocês possam ouvir a mesma música que eu ouço antes do Cara, jogo. Isso Nossa, é mas, foda. mas você tem uma música que você, todo antes do jogo, você tem que ouvir? Bela pergunta. Cara, eu não vou falar que eu tenho uma música especial. Pra ser sincero, eu nem tento, tipo, criar uma rotina muito específica, sabe? Eu tento pensar, tipo, independentemente do que eu fizer, do que eu comer, do que eu beber, eu ainda vou estar lá, ainda vou ter o melhor resultado que eu teria Não é fazendo as supersticioso, coisas diferentes, então. né? Não, não. Não tem a Nem um cueca da pouco. sorte, a meia, nada. Entrar com o pé direito? Nada. Sou eu, mano. É o Jets, Sou porra. eu. É eu e eu mesmo. É o Jets. Não, muito foda. E, inclusive, falar aqui, registrar, parabenizar você. Você sabe disso, mas eu acho que é muito foda a gente continuar falando disso. Porra, em 2023, 2 anos atrás, você já era o recordista nas 5 primeiras temporadas no melhor receptor, em jardas e tudo. Hoje continua também. Como que é isso na sua cabeça? Você fica obcecado pelos números ou é algo que você não pensa muito? Eu vou sempre fazer o meu melhor, mas não é que eu quero ficar batendo o meu recorde. Eu vou dar o meu melhor. Como que é isso pra você? Ou você olha o número e fala, eu quero realmente ser o recordista? É uma mistura dos dois, pra ser sincero. Eu acho que esse espírito competitivo dentro de mim quer competir e quer ultrapassar e ser melhor do que o próximo. Então, Tamo competindo. sabe, os recordes precisam ser quebrados. Eles foram feitos para serem quebrados. Então, sempre que eu tenho a oportunidade de estar lá, em campo, e ter a oportunidade de dar tudo certo, eu tento aproveitar a oportunidade ao máximo. E todo ano, é o que você falou, cara, eu tô quebrando os recordes pelas jardas, 5 anos, 6 anos, 7 anos. Então essa consistência, eu diria que é a coisa mais importante, sabe? É entrar em campo e ter o maior número de jardas por jogo ou por temporada. É isso que eu estou buscando. É uma coisa que eu quero, ser consistente dentro dessa liga, para que a gente consiga, para que eu consiga ser o número 1 todos os anos. Não só o número 1 nesse ano, depois o 10º, depois o 5º, sabe? Tipo, Consistência. eu quero conseguir Você ter quer essa ser um dos consistência. melhores da história, isso que é Já. o fato, né? E já tá sendo. Tá no trajeto. Claro, com certeza, sem dúvida. É isso que me motiva todos os dias. Eu quero ser o melhor. Eu quero ter uma conversa como essa. Fala, quem que é o melhor receiver de todos os tempos? Ah, é o Justin Jefferson, é o número 1. Mas tá, É isso. vou ter que fazer essa É question. isso que eu quero. E a pressão? A pressão de ser o melhor? Não é difícil, todo mundo quer derrubar, né? Literalmente. Com certeza. Tem muita pressão. Mas eu gosto de dizer que, cara, a pressão molda todos os homens. A pressão cria diamantes, né? E tudo segue de acordo com o plano. Os treinos, o que eu como, a preparação que a gente faz toda semana antes dos jogos. Tudo isso é para garantir que mentalmente eu tô focado, mas que o meu corpo também, que eu seja forte o bastante rápido, bastante que eu esteja preparado para durar o jogo inteiro e não precisar sair no meio do jogo, não precisar respirar, não precisar falar tipo, cara, não, é a oportunidade que eu poderia ter tido no campo, alguém teve. Cara, não é isso que eu quero. Eu tento aproveitar as oportunidades durante o treino e de fato me aprimorar. Então, cara, eu coloco 110%, com certeza. A gente brincou do drip dele, dos ice e tudo e tal, mas o que ele deve mais gastar dinheiro é com o próprio corpo dele. O próprio investimento. Né? Porque eu acho que deve ser um staff muito grande, alimentação, treino, dormir bem, enfim.
o seu grande investimento é em você mesmo, é no seu corpo, porque a sua ferramenta tipo, como você começou dizendo, né? É um esporte de muito contato. Muito, muito contato. Como se manter bem, evitar lesões, sabe? E correr tanto. Cara, tudo isso depende de muita preparação, muito trabalho duro e as pessoas não veem esse lado, sabe? Porque as câmeras não estão em cima da gente o tempo inteiro. Elas não acompanham a gente no nosso tempo de folga, por exemplo. Mas, cara, do ponto de vista físico, você precisa garantir que o seu corpo possa aguentar todo o contato, todas as pancadas, principalmente daqueles caras que, mano, tem o dobro do teu peso, tá ligado? Exatamente. Você precisa ter um corpo preparado para isso, e você precisa garantir... Rola muita provocação que você- em campo? O quê? Deve ser. Com certeza. Muita, muita. Cara, tem muita provocação, tem muitas coisas que acontecem dentro do futebol que as pessoas não entendem, mas é um jogo competitivo, cara. É um jogo que demanda muita energia e muito foco mental. Então, uma grande parte do jogo é físico, mas eu acho que 90% é foco mental. Nossa. Não, Mas como que é absurdo. você dentro de campo? Como que é você? Você é sente o- que se transforma? Você é um trash talk, você é mais de boa, você gosta que seja um trash talk com você, como que é Me essa provoque, parada? Ah, eu falo umas besteiras de vez em quando, aí você precisa falar umas merda aí de vez em quando, né, cara? Mas faz parte desse espírito competitivo, cara. Você quer ser o melhor e você tá lá contra os melhores. Você tá sendo pago, assim como vocês, sabe? Tipo, assim como os caras assim que estão lá, que eles querem te parar quando você tá no mesmo campo. E às vezes vocês estão jogando com um atleta top, assim, você vai falar merda. Você quer entrar naquele momento pra de fato sentir toda aquela energia que tá acontecendo, tá ligado? E eu falo que, mano, provocar, falar essas paradas te coloca em outro patamar, tá ligado? Então eu sempre quero estar preparado e eu quero que a pessoa ao meu lado também tenha esse mesmo aspecto competitivo. Meu irmão, você acredita que você pode ajudar o Vikings a chegar no Super Bowl? Eu acho que sim. Sabe, a gente nunca chegou, a gente nunca ganhou um Super Bowl. Então eu acho que a coisa mais importante é dar aos fãs em Minnesota esse Super Bowl. Sabe, é algo que eles sempre quiseram viver isso, que sempre quiseram que isso acontecesse, sabe? Principalmente aquelas pessoas em Minnesota que, cara, elas dão muito amor, elas dão muito apoio pra gente, através de todas as dificuldades que a gente passa. Então, eu quero levar o Super Bowl pra Minnesota e eu quero compartilhar esse amor com eles. Mas isso demanda muito tempo e muito trabalho, né? Você vai Então, ganhar. vamos chegar lá. Não só um. Mas no dia que você for ganhar o seu primeiro, você quer que seja show de quem no intervalo? Aí é bom, aí é bom. Pode ser o que você quiser, man. Cara, eu acho que Lil Wayne, sabe, o Lil Wayne precisa estar lá. Tá, Lil a Wayne, né? música, O a Lil música Wayne que lá. ele vai chegar, a primeira música ia ser qual que ele ia cantar? Lollipop. Difícil. Tem Isso é muita. difícil. É, ele tem muitas músicas. Ele tinha que lançar um Go DJ também. Go DJ. Eu acho que aquela lá, sabe qual? Essa é uma que com certeza faria a galera pirar. E principalmente, tipo, ano passado, o Super Bowl foi em New Orleans. Eles deveriam ter chamado ele para se apresentar. Então eu tava muito ansioso para talvez ver ele se apresentar lá, mas eu acho que o Kendrick Lamar fez um halftime show maravilhoso. Deu até Amassou. uma fofoquinha aqui. Top 3 rappers do Justin. Não fuja, hein? Fala aí. Deve ter um monte de amigos. Deus, amigo, vai falar. E aí, por que você não me colocou no top 3? Top, não precisa ser top, não. Da vai. infância, assim, que mexe com o coração. Eu quero te complicar. Cara, os melhores na indústria da música. Tipo assim, os que você mais escuta. É. Tipo, o Mítico gosta muito do T-Pain, T-Pain, Lil Wayne. Lil Wayne. Fala mais um gringo aí que você gosta. Tá, Drake, Drake. Lil Wayne.
E acho que eu vou falar... Gunna? Gana. O Gunna é muito bom. Eu sou um baita fã do Gunna. Então, com certeza, esses aí são os top 3. São os 3 que eu preciso ter na playlist antes do jogo. E eu vou mandar umas músicas deles aí pra vocês, Por esses favor. 3. Eu tô Por querendo favor, essa você- playlist, eu tô falando toda hora. Você é muita inspiração. Inclusive, meu irmão, Ah. você tem vontade de ter a sua própria marca, fazer as suas collabs, porque eu acho que é algo que os seus fãs esperam muito, porque se inspiram muito em você pra se vestir, pra ter essa autoconfiança, sabe? De um cara negro. É muito foda, assim. Cara, com certeza é uma coisa que eu quero. Eu quero conseguir, sabe, criar a minha marca ou a minha linha específica com as marcas com quem eu trabalho, sabe? Estar aqui com a Oakley, por exemplo, é algo que eu quero e eu consigo prever fazer isso no futuro, sabe? Criar os meus óculos, sabe? Esse aqui é o começo, né? Então, a quantidade de trabalho que eu coloco e o sucesso que vem com esse trabalho, com certeza me permitirão ter oportunidades muito diferentes no futuro para criar as minhas marcas diferentes e ter o meu nome num sapato, por exemplo, num tênis, ao invés de tipo ter um patrocinador diferente. Cara, eu acho que isso vem com o tempo e isso vem com o sucesso que eu já tenho. Mas desde que, a partir de que todo ano eu consiga superar o meu último ano, as oportunidades vão estar provavelmente na palma das minhas mãos. Vai estar foda, mesmo, vai em tá. breve. Inclusive, Ah. falei. Não, é porque eu também tenho uma dúvida, porque o flag football foi, né, Virou um esporte um olímpico. esporte olímpico. Eu queria saber a sua opinião, o que você acha disso, se você também tem expectativa de ganhar uma medalha olímpica e como que vai funcionar essa parada para vocês atletas. Deve ser muito interessante, uma novidade aí, né, esporte olímpico. Cara, eu sou o embaixador do flag na NFL. Eles olharam pra mim e eles falam, cara, pode ser, esse cara pode ser o rosto do flag da NFL. Foi um dos motivos, inclusive, que eu fui pro Brasil e eu tô indo pra muitos lugares diferentes para conseguir expandir mais esse jogo e para que as pessoas estejam mais envolvidas no flag football e consigam entender o esporte e não só o futebol, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que vem com o tempo, com a preparação, mas com certeza eu amaria estar nas Olimpíadas e competir no flag. Pô. Tem como você explicar, tipo assim, não dá para explicar totalmente, Detalhadamente. mas simplificar qual que é a diferença do flag pro futebol, que tipo, pô, é mais simples, é mais fácil, não se bate tanto, como que é pra galera entender? Principalmente lá no Brasil. É totalmente diferente, cara, pra ser sincero. É claro, você vê nos jogos normais, todo mundo tá de capacete, tá com aquele equipamento, todas as coisas que você precisa, né? E você não pensa que, tipo, isso aí pesa muito, mas pesa. E aquelas coisas acabam te deixando mais lento, né? E no flag você não tem tudo isso, todo esse equipamento extra. É só habilidade versus habilidade, sabe? Não tem contato, não tem essa parte física, não tem essas colisões entre os jogadores. É mais tipo, quem vai ter mais habilidade do que o outro. Então eu acho que é o principal que eu falo do flag, assim. É tipo, o trabalho nos movimentos diferentes, nas habilidades diferentes que você precisa ter e fazer as pessoas errarem e não conseguirem te acertar. Mas tirando isso, cara, a parte física acaba sendo eliminada quando comparado ao como jogo que normal. tá a recepção do público referente ao flag? Porque deve ter uma galera que, tipo, ah, não, eu prefiro a porrada, eu prefiro a doideira. Como que é a recepção do público? Cara, eu cresci jogando futebol americano normal. Eu nunca não jogava flag quando eu era moleque. Quando eu tinha 7 anos de idade, eu já tava de capacete, de ombreira e já comecei a trombar nos outros moleques, tá ligado? Então isso com certeza era algo com que eu tava acostumado. Eu nunca joguei flag. O flag não era tão grande assim quando eu era moleque. Então eu não tive essa oportunidade de fato jogar flag e conseguir de fato aprender esse jogo. Mas o lado bom é que eu tinha 2 irmãos mais velhos que me ensinaram a bater, a como apanhar, como levantar depois que você toma uma porrada. Então todas essas coisas vêm com toda a preparação, né? E ensinar isso pra molecada e mostrar pra eles como que eles conseguem jogar o jogo de futebol é importante. Mas eu acho que o flag com certeza é uma maneira ótima de colocar eles, ter contato com esse esporte sem tanta parte física e sem se machucarem. Você ainda fala com
com seus irmãos sobre o jogo, porque agora você é o Justin Jefferson, jogador, NFL, e eles não viraram. Ou você, não, pelo amor de Deus, me ajudem aí, vocês ainda são um trio pra falar de futebol, pra falar de como melhorar o seu próprio jogo. Cara, sim, eles ajudam muito. A gente ainda conversa sobre isso, sabe? A gente troca ideias sobre o jogo, sobre as coisas diferentes que eu posso adicionar ao meu jogo, sabe? Para chegar num nível ainda mais alto do que o nível que eu tô. Então, todo ano, a gente sempre tenta encontrar maneiras diferentes de melhorar o meu jogo, melhorar o que eu faço. É tipo, como melhorar isso que é o Vai importante. pôr fogo na que é o que a gente grama. conversa. Juro, a gente fica de boca aberta olhando seus vídeos correndo, porque o que mais me impressionou é ver que um ser humano normal, como a gente, vai meio que indicar pro lugar que eu vou correr. Você treina meio que pra ludibriar, porque te olhando ali não dá pra saber pra onde você vai. De repente você vai pra lá e vai muito, entende? Não é que você deu uma indicação que vai pra lá, você já tá lá. Você treina isso de tipo, não posso entregar pra onde eu vou. Isso é muito difícil, um treinamento desse? Com certeza. A coisa mais importante é, tipo, a gente fala de não dar nenhum indício, sabe? Não mostrar para as pessoas para onde você vai antes de você ir. E a parte difícil do futebol é que, cara, tem a defesa e tem o ataque, né? Tem um lado da bola que sabe para onde que ele vai e tem o lado que não sabe. Então, você tenta camuflar, você tenta criar uma ilusão para que eles pensem que você vai para uma rota diferente para a rota que você de fato vai. Então, cara, é muita preparação, trabalho duro, é entrar em campo e tentar coisas diferentes. Às vezes algumas coisas funcionam e outras não, né? Então, estar nos treinos e passar por esses movimentos diferentes para que no jogo você pode falar, cara, qual que vai dar certo e qual que você não vai usar, sabe? Quais que vão rolar melhor. Então, acho que o que a galera não sabe, assim, é que tem muito estudo, né? Eles têm um livro de jogadas, então, tipo... E o que é muito louco é ver que enquanto você tá correndo aqui, não é que você tá olhando a bola, esperando a bola. Você tá correndo e, de repente, a bola tá aqui, porque você sabe onde a bola vai. Isso é treinamento, isso que diferencia um atleta de alto nível de um atleta normal, sabe? Então, isso é muito bonito de se ver no detalhe, assim, porque dá pra ver que isso é uma lapidação muito grande, que demora muito pra chegar nisso aí, sabe? Ou tô errado? Não, você tá certo, com certeza. Sabe, eu não acordei um dia e falei, opa, olha a bola aqui, você tá louco? Não é isso que aconteceu. Não acontece assim. Eu adoraria que acontecesse assim, mas, cara, não acontece assim. Todo o trabalho que eu me dedico, que eu faço, toda a preparação para de fato chegar até onde eu tô hoje, cara, vem com horas incontáveis e repetição. Fazer isso de novo, até estar perfeito. E até agora, sabe, estar na posição em que eu tô hoje, eu ainda não consegui aperfeiçor tudo. Então há algumas coisas nas quais eu preciso trabalhar para conseguir aperfeiçoar ainda mais comparado ao que eu tenho hoje, sabe? Os testes assim de coordenação de olhos e mãos, principalmente a diferença entre a universidade e a NFL e o quanto que ajudou, sabe, em rastrear a bola e ter mãos fortes para conseguir pegar a bola com impacto. Eu queria saber algo que você faz no treino que é o mais chato que você faz. Você fala, nossa, hoje eu treino disso. É o quê? Correr 300 quilômetros. O que você faz de um treino que é o mais chato para você? Só para a gente tirar essa curiosidade. Cara, eu acho, principalmente na minha posição, o que a gente odeia fazer é levantamento de peso, sabe? Fortalecer. Treinos de fortalecimento é a coisa que a gente mais odeia fazer. A gente pode correr o dia inteiro, mano. A gente pode correr por horas. A gente corre o dia inteiro, mas levantar um peso forte, você precisa... Cara, eu não sou um cara forte, tá ligado? Eu não sou o cara maior cara do mundo, assim. Então é difícil você fazer esse fortalecimento para ficar mais forte e mais rápido, né? Mas todo ano há novas tecnologias e novas coisas que melhoram o nosso jogo, sabe? Colocar pessoas diferentes e ter as suas vantagens aprimoradas. Então, todo ano, eles tentam encontrar o novo Justin Jefferson, eles tentam encontrar aquela nova pessoa que pode ser o próximo melhor. Então, todo ano, a gente sempre tenta pensar em coisas diferentes que eu posso fazer para eu melhorar, para elevar o meu jogo. Quando você tava com o Vini, você chegou a tirar um X1 de, sei lá, 30 metrinhos? Porque o Vini é muito rápido também, né? Só essa curiosidade.
Porque ele deve ser um cara tipo assim, você é legal, é atleta? Vamos mandar aqui ali, vai. Vamos ver se é bom mesmo. No, we definitely did. Cara, sim, com certeza. During that time, I spent Eu acho que a gente fiquei uma semana lá no Brasil. Eu fui pra casa dele e eu treinei um pouco com ele. A gente jogou futevôlei. E, cara, foi uma experiência muito boa. Eu não jogo futebol, eu nunca joguei futebol quando eu era moleque. Mas sabe, eu era fã, sempre fui fã do esporte e eu sempre até quis jogar futebol, mas o futebol não é tão grande aqui como é no Brasil. O futebol americano é a nossa parada, o basquete é a nossa parada, mas o futebol, principalmente para quem é da minha cor, a gente não joga muito, né, aqui nos Estados Unidos. Então, ver as coisas diferentes que ele faz na rotina de treino dele, no dia a dia dele, na vida dele, são coisas que eu comecei a usar depois em casa, sabe? Colocar na minha rotina e adicionei ao meu jogo. Mas ver as coisas diferentes assim, sabe? Que ele faz nos movimentos dele, na dieta, cara, é incrível. Que foi algo que aconteceu com ele ou que ele fez que chamou sua atenção? Você falou, nossa, isso eu vou aplicar na minha vida. Cara, eu vou falar que a dieta, sabe, a parte de alimentação e garantir que em todas as refeições você coma legumes, você coma frutas, carne, proteína. Eu acho que a rotina dele era muito restrita, assim, bem precisa. Nessa época ele precisava comer, nessa hora ele precisava comer, aqui depois ele precisava treinar, aqui ele precisava dormir. Então, eu acho que ter essa rotina e ter isso já estabelecido é algo que combina, tipo, com ser um atleta de alto nível, né? Não, a gente fala muito de treino e tal, mas eu queria saber também o que você faz nas horas vagas. Você gosta de relaxar? Você gosta de uma festa? Você fica jogando videogame? Qual que é o seu momento relax time? Cara, videogame com certeza é pra onde eu vou, assim. Pra mim, eu jogo videogames desde que eu era moleque. O que você joga desde moleque? Cara, Madden, 2K. Eu até joguei FIFA, já. Joguei FIFA uma época. Mas você tem algum jogo Call of Duty. um jogo da vida? Tipo assim, esse aqui é meu jogo favorito da vida, jogaria pra sempre. Cara, futebol americano é sempre uma coisa que eu vou jogar. Você gosta sempre. de você no jogo? Você joga com você Ou no você jogo? fala assim, não é tão bom assim. 100%. Eu não jogo com ninguém além de mim. Se você tivesse no videogame, você ia jogar com você? Com certeza. Claro. E você fica se Claro, julgando. sim. Quando sai o jogo novo, você fala, não, pô, Tô ruim, hein? Eu sou melhor, Eu hein? tô mais forte, Sim. eu tô mais forte. Eu corro mais. Eu falo, não, esse aí não sou eu. Eu não ia fazer isso de jeito nenhum. Mas deve ser muito legal se ver no Muito. videogame. Mas acho que eu vi um lance dele, Mítico, contra o Bills. E eu falei assim, mano, o que ele pensou depois que ele recebeu essa bola? Será que ele falou assim, nossa, vou fazer dívida já? Irmão, porque aquela bola tava na mão do defensor. E, sei lá, é algo muito lindo. Acho que a NFL ela proporciona esses lances muito bonitos plasticamente. E aquele lance pra você foi um lance que te posicionou como um atleta diferente, talvez, naquele momento, ou não só aquilo? Aquilo, com certeza, foi um dos momentos que se destacou, sabe? Todo receiver tem aquele momento, aquela pegada que vocês falam, puta, tá. Isso aí foi um momento de alto nível, ou foi um dos melhores momentos que eu tive na minha carreira. E com certeza esse foi um desses momentos, sabe? A situação era uma quarta para 18, a gente estava 5 pontos atrás, a gente precisava de algo que desse certo para a gente continuar atacando e ter a oportunidade de vencer aquele jogo. Então, tudo que levou até aquele momento, cara, parecia um filme, sabe? Parecia que tudo estava roteirizado e tudo estava escrito da maneira que precisava acontecer. Então, aquele momento de falar, Justin, beleza, a gente precisa jogar a bola para você nessa jogada. Você é a única opção que a gente tem. E para eu conseguir fazer essa jogada com uma Imagina mão, isso, receber a Mítico. bola. Beleza, Mitiqueira, estamos perdendo. Você é o cara da liga, Cê é né? da hora, então né? corre que a bola é em você. Agora se E é fode. só essa.
É só essa que nós tem, tá? Meu Imagina a Deus, cabeça, mano. Deus me livre, irmão. Meu Deus. Isso é muito E difícil. uma das cenas mais lindas que a gente já viu de futebol americano. Não, foi muito, muito absurdo. Outra coisa, antes de qualquer coisa, cara, eu vi também que você, antes de qualquer coisa, outra coisa. Eu vi que você é fã do Goku e que você respeita essa parada de níveis. E eu também sou, e eu faço isso na minha vida, então quando eu vi isso, eu me identifiquei muito, que eu falei, cara, eu levo isso pra minha vida desde sempre. Eu tô no nível 6, tá ligado? Quando ele já passou, ele já evoluiu depois do Super Saiyajin 5 já. Isso eu levo pra minha vida, que é tipo assim... Eu queria virar o gorila que ele vira. É, mas eu vou chegar lá. então, desde quando, por exemplo, eu comecei o Podpah, na minha vida eu juro pra você, cara. Então, tipo assim, 2 anos de Podpah, eu falei, nossa, eu tô já Super Saiyajins nível 2 já aqui agora. E aí acontecem umas coisas grandes na minha vida. Com certeza, após essa viagem, ter falado com vocês, eu vou falar, pô, subi mais um nível. Então eu vou viver na minha vida nisso baseado em Dragon Ball, mano. Eu queria que você falasse também se isso existe em você, essa níveis e níveis e níveis, e eu sei o nível que eu tô por causa do Dragon Ball. Cara, com certeza houve momentos em que eu precisava ser Super Saiyajin, sabe? Eu tava imparável. Então, nesses momentos, eu até fico arrepiado quando eu penso nisso, sabe? É aquele momento que você tá no pico e que, mano, não importa o que você faça, ninguém vai te parar, ninguém vai entrar na tua frente. E eu amo que, de fato, você tenha levado isso pro podcast e pra sua vida, porque a gente precisa desse momento em que a gente se sente imparável, em que ninguém pode parar a gente, que a gente tá no máximo que a gente consegue chegar. E todo pico que eu alcanço, eu tento superar esse pico, superar esse máximo. E todo momento em que eu tive para melhorar a mim mesmo e para trabalhar no que eu faço e fazer as coisas que ninguém nunca fez na história desse jogo, são os momentos que me divertem, que me orgulham. E é o que me separa do que é bom e do que é ser ótimo. Melhor personagem do Dragon Ball Z, então. Goku não vale. Não dá pra falar do Goku. Trunks? Eu Trunks, vai. Vegeta, né? Vegeta e o Trunks. I like Piccolo. Eu Piccolo! gosto do Piccolo, Piccolo! cara, o Piccolo. Caralho, eu sabia que ia falar. O Piccolo é negro, mano. É o Piccolo é Piccolo, negro. é o Piccolo, caralho. Piccolo. He definitely had to. Com certeza. Ele é. Tem que ser preto, com certeza. Ele é. Mano, ó, Aqui, ó. eu queria deixar Acabei, registrado. postei anteontem. Animal. Eu Deixa eu tenho ver. coleção de Dragon Ball Z. That's foda. fire. Cara, É o Piccolo animal. aqui, ele tá só com um bracinho, mas já nasce. Pô, o Piccolo é muito foda, Piccolo é uma negrão lenda. absoluto. Deveriam ter dado mais valor e mais momento de tela pro Piccolo. Eu também porque acho. ele é uma Ele lenda. merecia mais tela no Dragon Ball Z. Merecia mais tela. Meu irmão, eu queria deixar registrado aqui nesse vídeo especialíssimo assim nosso. Eu sei que pros atletas o número que ele carrega nas costas é muito importante. Normalmente no futebol brasileiro, no soccer, a gente é o 10. É o cara que é o responsável, é o grande cara do time, é o número 10. Mas eu vi que aqui na América, por ter diversos esportes e muitos números, enfim, eu sei que o número 18 é muito importante pra você. E eu queria que você falasse o porquê disso, porque eu acho que isso é muito legal e isso conta a sua história também. Yeah, 18 is definitely Cara, special. 18 é um número especial. Well, one, Pra mim também é muito, porque é o dia que eu nasci, então é muito foda. Da hora. Oh, real? Sério? Man, 18 de fire. julho, Pô, inclusive. animal. Oh, it's coming up. Yeah! Aí sim! Early birthday. Aí Early sim! birthday. Feliz quase aniversário. 18 Mas, cara, definitely has no been 18 special for me. tem sido muito especial pra mim, principalmente quando eu fui pra faculdade. O 18 foi o número que era dado pro líder do time, pra pessoa que era a cara do time, a pessoa que de fato carrega o máximo de respeito e que todos admiram e olham como líder. Então, entrando na NFL, perguntaram pra gente assim, bom, me deram alguns números que eu podia escolher e 18 era um desses números. Então eu falei, cara, por ser um dos líderes desse time e estar nesse nível de alto nível dos atletas, com certeza eu queria ser esse jogador, queria estar entre esses jogadores, mesmo entrando como novato, ter essa mentalidade de liderança e ser um dos capitães. Então, por isso. Muito Nossa, foda mano. a sua mentalidade, de verdade, acho que é o que eu mais aprendi nesse papo
da gente ter confiança no que a gente sabe, quem a gente é e no que a gente executa ali. Com certeza. Então isso é muito foda. Muito obrigado, tá, meu irmão? De verdade, eu queria saber se você gostou de trocar essa ideia com a gente. Pô, eu que agradeço, cara. Pô, eu me diverti demais, cara. Eu gostei muito. Como eu falei mais cedo, é sempre bom ouvir a história das pessoas. As pessoas amam ouvir as minhas histórias, mas eu amo que vocês compartilharam as coisas diferentes, sabe? E as coisas que eu aprendi também. E poder compartilhar isso com vocês também é incrível. E vocês têm uma energia incrível. Vocês parecem ser pessoas ótimas, sabe? De curtir, de festejar. Estaremos então, pô, aí. quem sabe a gente faz isso depois, vamos né? tá aí Fim de no semana é tudo nosso. Final de semana é nóis. Obrigado, de Travis verdade. Scott nos aguarda. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal. Siga nosso Mano Jets em todas as redes sociais, vão estar aí na descrição, de verdade. Inclusive, se você quer ficar mais bonitinho, se cuidar, passar um creme, usar uma roupa legal, é um ótimo Instagram pra você ficar de olho. Verdade. Tá bom? Obrigado, tá, meu irmão? De verdade, eu amei isso aqui. Obrigado, mano. E foi Obrigado do caralho. mesmo. Foi um prazer conhecer vocês. Tamo junto. Ó, se liga na agenda, hein? Amanhã. Ó, Terry Crews. Crews também. Tamo junto. Dignidade já. É nóis. Tamo junto. Valeu.